pessoal, tudo bem? Vida na Vida está no ar, mais uma edição nessa semana tão especial. Quero convidar você a ficar com a gente esse tempinho aqui, que sempre, cada semana a gente traz aqui convidados muito queridos, para mim pessoalmente, mas para toda a nossa igreja. E hoje eu estou muito feliz de receber um casal que eu acho que vocês conhecem muito bem, porque estiveram durante bastante tempo aqui com a gente, do lado de cada cadeira, no Vida na Vida, que é o meu querido casal de pastores, pastor Renan e pastora Edilane. Que honra e que prazer ter vocês aqui para a gente bater um papo. Tudo bem? Tudo bem. Pra gente que é um privilégio estar aqui com você, desse lado de cá. É verdade. É um pouco né? diferente. Diferente, mas que bom estar aqui também com você e com todo mundo que está em casa assistindo ou ouvindo aí esse episódio. Isso aí, gente. Vida na Vida começou. Fica ligadinho aí. O melhor podcast da sua vida. Isso aí. Melhor da vida toda. A gente vai falar sobre muita coisa, mas principalmente a gente vai falar sobre onde o Renan e a Edilane, os pastores Renan e Edilane, mais estão envolvidos hoje, que é no ministério com os jovens, servindo a líderes de juventude, todo o universo da juventude cristã e da juventude como um todo, uma vez que a gente quer ser uma referência, uma influência na vida de todas essas pessoas que Deus tem colocado perto da gente. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, que eu acho que você vai gostar de ouvir, eu queria conhecer um pouquinho melhor. Eu já conheço vocês há muitos anos. Eu conheço uma grande parte da história de vocês. Eu não sei se eu conheço toda a história, mas eu queria que vocês contassem um pouquinho de quem são vocês, de onde vocês vieram, do encontro que vocês tiveram com Jesus, do encontro que vocês tiveram um com o outro. Conta um pouquinho dessa linda história aí pra gente. Fiquem à vontade para usar o tempo que vocês precisarem, porque eu acho que vai ser muito legal a gente partir daí e conhecendo um pouquinho mais de quem vocês são. Legal. Primeiras damas. Você vai sentir isso como um golpe, mas tudo bem. Eu vou aceitar, porque eu te amo. Ainda bem. Então, eu sou de uma família evangélica, né? Meus pais sempre foram da igreja. Somos 6 filhos. É verdade. Você não é a primogênita? Não, eu sou a primogênita, eu sou a primeira menina. Primeira menina. São 2 meninos acima de mim, depois tem eu, depois mais 2 meninos, depois mais uma menina. Olha aí. E sempre fomos da igreja, né? Meu pai sempre levou a gente para a igreja, a gente era da Obra da Restauração. Obra da Restauração. Ali em Vieira Fazenda, dentro da favela do Jacarezinho. Sim. E eu tenho muitas lembranças, né, da gente acordando cedo, se arrumando. Dava para assistir ainda a Fórmula 1 ali, daí eu revelando a minha idade, né? Ayrton Senna. Mas meu pai acordava cedo para assistir, depois a gente ia para a igreja, pegava trem. A gente ia ali para a estação de Cavalcante, pegava um trem e ia direto ali para o Jacarezinho. Vocês moravam aonde? A gente morava ali... perto de Piedade ali tem aquela rua Amália. Sim. Rua Amália, acho que é Amália. Que é quase em frente à igreja de Piedade. Aí tinha que pegar trem. Aí a gente ia ali, se a gente fosse de ônibus, também dava pra vir por aquela rua e pegar um ônibus ali na Dom Helder Câmara, que era a avenida suburbana. Isso aí. Quando eu era criança. Clássico. E aí a gente ia pra igreja todo domingo, lá pra dentro da favela do Jacarezinho. E aí eu sou daquela época, né? E eu falo, ai Senhor, eu sou jovem ainda. Mas eu sou daquela época que quando a gente ia pra igreja de manhã, minha mãe levava, eu lembro, né? Gente não, que eu não fazia nada. Mas a minha mãe levava comida, eu combinava com as outras mulheres lá da igreja. E pra gente ficar pro culto da noite. Aí todo mundo ficava com seus filhos, levava comida e a gente ficava na igreja. A gente dormia na igreja de tarde. Olha só, almoçava, ficava lá. Almoçava e ficava por lá, pra não ter que vir embora, gastar mais dinheiro de passagem pra todo mundo e voltar. E essa igreja, ela era dentro da favela mesmo. A gente passava por dentro ali. E eu lembro muito, assim, isso era muito marcante pra gente, porque tinha criança da nossa idade com fuzil armado, andando ali, e a gente estava ali. A gente está falando de bastante tempo atrás, mas mesmo assim, né? Isso aí, passando por ali. E eu lembro muito disso, né? E eu lembro sempre do meu pai conversando com a gente, com os meus irmãos, né? Que acho que tinham uma preocupação com os meninos em relação a isso. E sempre fomos da igreja. Quando a gente começou a ir para... Na verdade, a gente morava lá. Em 95, acho que foi 96, eu acho. Meu avô faleceu, que é o pai do meu pai. E a gente veio morar pra cá. A gente veio morar aqui perto da Igreja Nova de Jacarepaguá, que era onde eles moravam, os meus avós. Então, eu, na verdade, sempre fiquei por aqui, perto, né? Quando a gente veio morar pra cá, minha mãe falou assim, meus filhos estão crescendo, eu preciso conseguir uma igreja em que eles se envolvam e não se percam, porque lá a tendência é eles quererem se distrair com outras coisas, né? Porque na igreja lá, era uma igreja muito, pra gente criança, era uma igreja ótima. Sim. A gente ficava brincando. Eu lembro daquele buraquinho, era um banco de madeira.
A gente tinha 2 buraquinhos pra botar ceia. A gente comia bala e ficava fazendo assim, ó, joguinho, golzinho. Eu e meus irmãos, era assim. E a gente ficava brincando, assim. Eu lembro muito disso. Eu lembro da EBD, EBF, essas Sempre coisas. criativa essa família, né? Essas coisas eu lembro que a gente fazia. Quando chegou aqui, a minha mãe, sem falar nada com a gente, ela saiu e foi procurar uma igreja. Falou que começou a orar e foi, de Deus, uma direção e foi procurar. Eu, segundo ela andou em algumas ruas ali e aí foi parar ali em Marechal, quando ela achou a IBCA, Igreja Batista Campo dos Afonsos. Quando chegou lá, ela perguntou, estava fechada a igreja, aí ela perguntou pro zelador, moço, por favor, tem trabalho com jovens aí, adolescentes? Aí ele falou assim, tem. Ela, então tá bom. Ela disse que sentiu do Espírito que era pra gente ficar ali. Ela e meu pai continuavam lá no Jacarezinho e a gente começou a vir pra essa igreja aqui, já morando aqui na rua, né? Que ela mora no final dessa rua aqui do lado. E aí a gente ia pra lá. Ela ia com a gente quando a gente ia. A gente ia geralmente domingo à noite. E domingo de manhã, ela ia com meu pai lá. Aí quem quisesse ir com ela, ela ia. Ou então a gente já tava crescido, né? Tava ficando adolescente e vinha pra cá. E começou aí, a gente ia lá. Só que assim, eu particularmente, eu só ia pra igreja. Eu não tinha me envolvido assim, não tinha de fato tido um encontro real com Jesus. Não tinha. Amava estar na igreja. Pra mim aquilo ali bastava. Eu achava que eu era crente. Engraçado falar isso hoje. Eu achava que era crente, eu tava indo e tal. E aí eu comecei a namorar, né? Tive o meu primeiro namorado na adolescência ainda. Engravidei na adolescência. Continuei indo pra igreja. Mas assim, já comecei a colher algumas coisas ruins dentro até da própria igreja, porque eu me não pelas pessoas em si, mas eu começava a me sentir muito condenada, né? Sim. Em relação às coisas que tinham acontecido e tal. Mas continuei indo pra igreja com a Mayara. Mayara não gostava muito dali da escolinha, mas eu levava sempre, né? Tentei me reconstruir ali. Mas algo... E assim, lá eu comecei a me envolver com coral. Comecei. Mas algo no meu coração queimava muito pra eu servir, eu queria servir. Só que assim, eu queria voltar um pouquinho atrás. Antes de eu já tinha tido a Mayara. A Mayara, eu tinha 16 anos quando eu engravidei da Mayara. Quando eu fiz 18, eu até contei esses dias isso. Eu estava no intervalo do ensino médio e uma amiga minha que estudava comigo, eu sabia que ela era da igreja também, ela sabia que eu era da igreja. Eu era da igreja, né? Eu estava no intervalo e eu estava escrevendo no caderno. Eu sempre gostei de ficar escrevendo no caderno. E ela estava com um outro grupo, assim, um pouquinho mais distante. E eu ouvi ela falando assim, porque lá na igreja que eu tô, eu faço isso. Começou a falar as coisas que ela fazia na igreja. Aquilo ali me chamou a atenção. E eu falei isso na hora pra Deus. Eu falei, poxa, eu queria ser assim, queria ter esse envolvimento. E na hora eu senti que o Espírito falar comigo. Você não faz isso porque você não quer. Depende de você, mais de você do que de mim. Eu tô aqui. E eu acho que aquela dali pra mim foi uma experiência muito grande. Fico até emocionada, porque essa foi a primeira, acho que, experiência que eu tive de realmente sentir no meu espírito Deus falando comigo. Legal. E eu falei, mas eu quero. Aí ele falou assim, então vambora. E eu saí dali, eu lembro disso. Eu saí dali decidida a me envolver com Cristo. Foi quando, no meio de tantos processos, eu terminei com o pai da minha filha, né? Não, a gente morava, eu terminei com ele, né? A gente era adolescente, mas eu terminei com ele ali. E comecei a realmente querer uma vida certa com Deus. Porque eu tinha que tirar do meu caminho as coisas estavam me distraindo, né? E assim, a gente era muito imatura, eu comecei a pensar nas coisas que eu fiz, no erro que eu tive, eu não queria. Mas eu entendi que Deus tinha um recomeço pra mim. E tá bom. Vim e comecei. Aí fui pra IBCA, já tava na IBCA, na verdade, né? Comecei a levar a sério a IBCA. Então eu me envolvi no coral, eu me batizei lá. Só que depois de um tempo, aí a Mayara já tava chegando nos seus 5 anos, eu comecei aquilo ali não era mais, não tava assim, parecia que eu... Não era suficiente. Não era suficiente. Eu tava ali, mas eu queria fazer mais, mas eu me sentia muito limitada ali na igreja. A igreja é ótima, mas eu me sentia limitada. E eu sentia uma direção de Deus o seu tempo tá acabando aqui, em breve eu vou te levar para outro lugar. E eu ficava, meu Deus, mas assim, não via nada. Aqui em Jacarepaguá, desde criança, eu vinha pra cá, pra casa dos meus avós. Aqui era uma discoteca, depois era de dia, era uma academia. Minha tia malhava aqui. E eu lembro que de vez em quando eu vinha com ela aqui. Ela ia pra academia e me trazia. Eu ficava aqui sentada, esperando ela
malhar. E aí, quando começou a obra aqui, eu tinha que subir essa rua porque eu fazia um curso. Eu tinha que subir a rua e eu vi uma obra. Até então eu ficava, o que será aqui? Coisa de vizinho curioso, né? Moro aqui perto, o que vai abrir aqui? Né? E aí tá bom, eu tinha 22 anos, o que vai abrir aqui? Não sei. E se comecei a seguir a rua. E aí lembro que botaram uma faixa, aí falando que ia ter a inauguração. Aí eu falei, poxa, eu acho que eu vou vir. Aí eu não sei explicar, mas algo começou dando, você tem que estar aqui nesse lugar, nesse dia. E eu falei, eu venho. E eu falei, eu vou vir. Aí a Socorro, né, que tá aqui com a gente também até hoje, trabalhava do lado do meu trabalho. Na verdade, ela... E a sua vizinha também. É, minha vizinha. E aí ela falou, ela era amiga de infância do meu pai, de adolescente, né? Meio que eu até falo pra ela, você trocou minhas fraldas. Porque hoje a nossa relação é muito de amiga, então assim, é muito engraçado. E quando olha que detalhe, quando eu era criança, ela era amiga da minha tia. Quando eu tava lá na casa, né, da minha tia como criança, tinha uma determinada hora que acabou o meu momento de criança porque eles iam sair. Mas enquanto eles estavam ali, eu adorava estar junto deles. E eu queria muito naquela época que ela fosse minha amiga. Só que eu era criança. Eu ficava, poxa, ela não é minha amiga, ela é amiga da minha tia. E eu já contei isso pra ela. E hoje eu vejo que a gente é amiga, isso é muito legal. Viu como que Deus faz, gente? É isso. E aí o que aconteceu? Eu vim na inauguração, combinei com ela, com alguns amigos lá do trabalho e a gente veio. Quando a gente chegou, né? Acho que foi a primeira vez que eu te vi, você estava fazendo, eu ia começar o louvor, ministrar o louvor. Isso e aí. De cara já me chamou a atenção um pastor jovem. Porque no meu tempo todo de vida eu só tive entendimento e referência de pastor que era bem mais velho. Eles eram mais velhos sempre que os meus pais, então, do que eu, então era muito. Então pra mim era uma coisa bem distante até de idade. Então aquilo ali me chamou muita atenção. Né? Fora que cantava, eu falei, caraca, que legal. Eu sentei na galeria, a Socorro, nem lembro se ela sentou do meu lado, acho que ela sentou. Eu sei que tinha uns amigos aqui embaixo. Tava muito cheia a igreja, então eu lembro que tinha um amigo meu na lateral. Tava repleto. E aí começou o louvor, né? Depois a palavra do bispo Tito Oscar, falando sobre que aqui seria um lugar de fontes de água viva, que essas águas iam jorrar muito, e aquilo ali marcou muito a minha vida. E dali Deus começou a falar comigo. No final, e todo mundo já sabia que eu era da outra igreja. Quem te conhecia, né? E toda a minha família era de lá, assim, né? Os meus pais estavam lá ainda na obra da restauração, eu era fazenda, mas ainda meio que iam com a gente lá em Campo dos Afonso. A gente já estava lá há 10 anos, eu acho. E naquele dia Deus falou comigo, aí o seu pai, né, o bispo Jorcelino, subiu e falou assim, gente, hoje é sexta-feira, e eu sei que você é ousado, eu queria fazer uma pergunta. Quem vai estar comigo aqui domingo já como membro? Na hora Deus falou comigo, você vem? E eu nem pestanejei. Eu levantei a minha mão e eu lembro desse meu amigo aqui embaixo, ele fez assim pra mim. Ele fez assim mesmo, ó. Ué, e a outra? Aí eu, como se ele estivesse perto de mim, Deus falou comigo. Como se ele estivesse vendo, até o que eu falei, mas era mais uma afirmação pra mim do que pra ele em si. E aí eu falei pra Socorro, eu falei, olha, eu vou vir pra cá, Deus falou comigo, eu vou vir. Ela, Ed, mas você não tem lá a sua igreja? Eu falei assim, eu sei, mas o Deus falou comigo. O que Deus falou comigo é maior do que o que eu tenho. E aí, eu falei assim, não fala contigo não? Não fala contigo não? Aí ela, não, eu falei, então vem comigo. Eu falei assim, então vem comigo. Mas assim, quando eu cheguei em casa, né, eu cheguei em casa e falei para os meus pais, gente, ó, mudei de igreja. Deus falou comigo. E assim, até achei que fosse ser mais tranquilo, porque minha mãe meio que acompanhava um pouco o meu desânimo, né? A minha inquietação ali de estar precisando de algo diferente pra minha vida. E aí ela falou assim, começou a brigar comigo. Não sei o que. Eu falei, gente, vocês não estão entendendo. Deus falou comigo, deixa eu ir. Ela, tá bom. Aí começou com meu pai e deixaram eu vir. Comecei a vir. E aí comecei a me envolver. E eu chegava em casa, você imagina, igual uma criança que recebe um presente, a gente só quer falar daquele presente que a gente ganhou. Eu chegava em casa todos os dias e falava, esse aqui é o pastor, falava tudo, falava as músicas, era tudo diferente. E começava a fazer minha propaganda, meu merchan da casa, da igreja, minha nova igreja, minha nova casa. E aí a minha mãe, eu lembro que a minha mãe e meu pai falaram assim, eu falava assim, vocês precisam conhecer eles, falando de você e da Rafa. Vocês precisam conhecer eles, vocês têm que ir lá. Aí a mãe, eu vou. Eu falei, então vem. Eu lembro também desse dia que ela veio. Vocês não devem lembrar desse dia específico, a gente lembra. Mas eu lembro que eles vieram, conheceram vocês. Você apresentou a gente. E aí depois, nós somos 6 filhos, né? Começou a vir Juninho comigo. Aí depois do Juninho, veio Juliane,
Aí foi vindo todo mundo, né? Hoje meio que tá cada um assim por um lado, mas teve uma época que todos os meus irmãos estavam aqui, né? Os 6 filhos da minha mãe, inclusive minha mãe e meu pai, vieram pra cá, né? Então, assim, da parte de como eu cheguei aqui, foi essa. E tem aí outras coisas, deixa você falar. Pode falar. Quer que eu já emende tudo? Então tá bom. Né? Porque aí... Senão o pessoal vai ficar Enquanto de curioso. vocês? Você tá Eu falando acho que pra mais qual a parte? questão dela, eu acho que de se envolver, né? mas eu acho que eu posso deixar pra depois. Vamos falar sobre essa parte. Vamos, Tá. mais ou Vamos menos pra para você. encontrar esse momento Isso na aí. sua história. Entendi, tá. Tipo a gente Netflix. tem que escrever um livro, menino. Entendi. O nosso livro, meu capítulo termina essa parte aqui, agora sim. Então, diferente da Ed, eu não vim de uma família cristã, né? Ali, originalmente, né? Eu vim de uma família que teve outro tipo de crença. E eu cresci meio que naquilo ali. Não era uma família tão convencional, digamos assim, né? A minha mãe casou com meu padrasto e ele já tinha 2 filhos e eu sou filho único da minha mãe. Então, o funcionamento dessa família era meio diferente, né? Não era tão simples. E com os 12 anos de idade, a gente morou numa comunidade também. Eu me mudei muito também, tá, gente? Então, eu em determinado tempo da minha infância, eu morei em um bairro do subúrbio, alguns bairros do subúrbio, depois eu fui para Tijuca. Ok. Da Tijuca, a gente passou um período pequeno, assim, bem pequeno, bem rápido, né? Que pena, né? Na Barra. Depois viemos para Jacarepaguá, aqui pelas redondezas. Quando chegou mais ou menos a idade que eu tinha, uns 12 ou 13 anos, a gente foi morar numa comunidade aqui perto, no Largo do Tanque. E nessa comunidade tinha um trabalho de pequeno grupo, né? De célula, na época, chamado para adolescente. E eu achava muito legal, porque a galerinha que andava ali perto, né? Todo mundo ia, né? E todo mundo conhecia. Ah, vai ser lá na casa da tia Delma, né? E até hoje eu chamo ela de tia Delma, assim, quando eu tenho a oportunidade de encontrar. E é muito raro, mas a gente ainda tem algum nível de contato. Por isso que eu mantenho o Facebook, eu acho, né? Mas... ela foi ali que recebia a galera na casa dela e todo mundo ia pra lá e cantava e ficava com aquilo. E a primeira vez que eu fui, a galera tava cantando uma música: com Jesus no coração a gente é feliz, é feliz. Aquele que está feliz, Isso. diga amém. E eu adorava essa parte porque eu queria, na verdade, no fundo de tudo, eu queria cantar a parte do é feliz, né? Pra falar pro pessoal que eu gostava de cantar, mas eu era péssimo cantando, completamente ruim cantando. É mesmo. E aquilo foi mexendo comigo, mas só que meus pais não gostavam que eu frequentasse uma célula cristã, não gostava da ideia de ter um filho de alguém na igreja. Então, eu tive que ter minhas manobras ali. Eu posso ir na casa da tia Delma, ficar lá de tarde, né? Eles deixavam, mas vai acontecer o que lá? Vou ficar lá um pouquinho com o pessoal. Então, no final das contas, assim, eu fui meio que, né, burlando as regras de dentro de casa para poder ir para a igreja. Com meus 15 anos, nós nos mudamos de novo, né, viemos um pouquinho mais para perto, e aqui no Valqueira eu comecei a frequentar uma igreja, a pedido de uma amiga minha, né, de acompanhar e tal, e a gente começou a frequentar lá e foi muito legal. É uma igreja muito pequena mesmo, tinham poucos membros, mas foi legal para mim pelo sentido de começar a conhecer a igreja e de uma outra forma. Me batizei aos 16, né? Com 16 anos eu me batizei no dia do meu aniversário. Foi bem especial para mim esse dia. E logo depois, assim, que eu decidi de fato por Jesus, eu nunca mais saí da igreja. Nunca mais. E sozinho. Caminhando sozinho, sem os pais perto, sem, entre aspas, o apoio familiar, assim. E era muito, assim, difícil lidar com essa questão do viés de ter pais que não são cristãos e você decidindo por Jesus, sendo, entre aspas, o mais novo da família, ali tinha que obedecer de alguma forma. Então tinha uns contrapontos ali, às vezes, algumas coisas bem complicadas de tentar se resolver, né? Algumas proibições, por exemplo, você não vai para a igreja se a louça não estiver lavada ou o canil não tiver isso, então eu tinha que correr algumas regras aí. Meio mundo para poder estar na igreja. E às vezes, né, mesmo fazendo algumas coisas, eu ainda era tolhido de estar na igreja. Mas foi passando o tempo, eu fui crescendo e desenvolvendo. Quando eu soube, eu ainda morava aqui perto, quando eu soube que ia inaugurar aqui a Nova Vida, eu já fazia parte dessa outra igreja, né, já estava bem envolvido lá.
E eu soube, eu achei ele muito legal. Falei, poxa, eu vou lá. Até porque quando a Edilene estava contando aqui sobre que aqui era uma discoteca, eu morava nessa rua de trás. Tu vinha, né? Não podia, não tinha idade. Mas eu sabia que acontecia Eu alguma sabia coisa, eu que devia ter tava- uns 8 anos sabia. de idade. Aqui bem atrás mesmo? Aqui atrás, na rua Não, Gerando Pinto. você viu o movimento todo de muita Todo. gente. O Renan cara. morou em 12 ruas aqui em volta. Exatamente. Em todas as ruas. Eu morei na rua. Ah, não, pelo É. amor de Deus, vou fazer lista não. É, não. 12 ruas. Mas eu morei em quase todas as ruas aqui em volta, em torno. E quando eu soube que ia ter alguma coisa aqui, eu falei, poxa, que legal, porque os cultos na igreja que eu frequentava eram terças, quintas e domingos. E aqui era quarta. Queria intercalar. Né? Exatamente, eu comecei a vir. E também me encantou muito a questão da música, né? A primeira vez que eu entrei, você estava cantando, ministrando louvor, e era uma música do André Valadão. Antigamente só tinha eu pra É. fazer. E quando eu entrei, eu falei assim, não é possível, isso é um CD tocando, não é ele cantando, não é essa banda, né, em cima. E eu comecei a frequentar aqui as quartas, né, meio que também escondido do pastor de lá. Vendo, né, gente? Mas... O pastor sabia, porque o pastor É. sempre sabe. Isso aí. Sempre sabe. Mas... e frequentava lá, e estava firmado lá, apesar de gostar muito daqui. Alguns amigos meus daqui da Redondeza, porque eu cresci aqui, começaram a vir frequentar aqui e sempre me chamavam, vamos embora, Mas conheceu o vamos fazer Juninho. alguma coisa. E foi quando eu conheci o Juninho, meu cunhado. Que é o meu irmão. Né? E a gente caminhou assim, né, nessa amizade ali, a partir dali. E eu ainda fazia parte de lá, da outra igreja, e depois de um bom tempo eu senti uma direção de Deus de sair de lá. Era uma igreja muito diferente do Viés Nova Vida. Né? Eu vim de uma igreja, a origem lá atrás, né, bem pentecostal. Né? Ela nasceu de uma Assembleia de Deus. E tinha uns dogmas assim bem característicos da Assembleia de Deus, bem pentecostais. Então vir para uma nova vida para mim era tipo, é uma igreja legal, mas não sei se é bem minha praia. Eu queria um negócio mais, né, quente, fervoroso. Então quando eu tomei a decisão e tive uma direção realmente de Deus para sair de lá da igreja que eu estava, a última igreja que eu pensei na minha vida em vir era a Nova Vida. Então eu comecei a visitar uma série de igrejas durante 2 meses. E eu tinha essa direção de Deus de sair do lugar que eu estava. Não sair só porque era rebelde. Realmente eu percebi que era um tempo de romper na minha vida com algumas coisas. E foi incrível, assim, para mim. Até que um domingo eu não consegui ninguém para visitar uma igreja comigo. Eu geralmente levava, eu vou visitar uma igreja, você quer ir comigo? Eu tinha muito medo de ir sozinho numa igreja. A gente já se conhecia. Né? Eu conhecia a Edilane, assim, muito mais de tabela pelo Juninho. Né? Eu frequentava algumas coisas aqui da Geração Eleita, né? Que já tinha. Então, quando era sábado, eu vinha pra cá. E era engraçado, porque eu era completamente Você veio diferente. uma vez com a sua juventude fazendo uma peça de Eu teatro. vim pantomima. fazer uma pantomima aqui. Foi, eu ri a beça. Eu ri muito. Eu tinha acabado de sair da Jocum, então assim, eu tinha feito Jocum durante 6 Tava meses. aleluiado, veio Exatamente. todo com a cara toda branca, fazer uma pantomima. Isso. Mas- E aquela peça a gente apresentava nas periferias, assim, né, do Rio e nas comunidades, né, de madrugada com o pessoal da Jocum, que teve base aqui no Rio durante um tempo, foi quando eu fiquei. Então, quando a gente teve a oportunidade de apresentar aqui, nossa, eu adorei, né, achei muito maravilhoso. Mas frequentava aqui algumas coisas e teve um dia, um domingo, determinado domingo, que eu não tinha ninguém, uma companhia nenhuma para poder ir à igreja nenhuma. Eu falei assim, cara, não posso deixar de ir à igreja, né? Aquela questão religiosa. Não posso deixar de ir à igreja, não posso deixar de ir à igreja. Eu lembrei, ia ter culto Nova Vida, então eu vou na Nova Vida. Eu vim todo, né, blusão, né, as coisas todas, assim, né, calça, sapato. Mas usava Quase- grana aqui ainda. Usava, né, mas eu vim todo... Eu tinha 20 anos. Eu tinha Você 20 andava anos todo idade. de bege. Eu andava... eu andava todo assim, né? E ele era muito magro. Muito, eu gente, lembro. Meu muito magro. Deus. Eu era magro, usava óculos, era careca. Careca nada. Tinha cabelo raspou bem a cabeça caraquinha, uma raspei vez. a cabeça, né? Então, assim, eu andava desse jeito. E vim pra cá nesse dia, eu falei, bom, lá eu acho que vai ter um pessoal que eu conheço mais ou menos. Mas eu vou, porque eu não quero deixar de ir na igreja. Quando eu cheguei aqui, foi muito engraçado, porque eu não vim com uma expectativa de ficar na Nova Vida, eu não vim com uma expectativa de vou lá e vai ser legal o culto, eu vim uma expectativa de, eu só preciso ouvir uma palavra hoje. Não quero que passe uma não quero semana. isso, sem ouvir a palavra. E naquela época, assim, a gente não tinha tanto recurso com o YouTube, com o que a gente tem hoje, né, de recurso, para ouvir uma palavra. Quando eu cheguei aqui, eu sentei na parte
onde fica ali perto do piano, umas fileiras para trás. Eu não lembro de mais nada do que aconteceu, mas eu lembro que você estava pregando sobre Isaías 43. Eis que faço para você um novo caminho no deserto. Né? E naquela hora eu percebi assim, Deus falando comigo, você está procurando à toa, né? Outros lugares, eu quero caminhar com você em um novo tempo. Eu falei, é aqui que eu vou ficar. E você terminou essa palavra cantando uma música da Ludmilla Ferber, Anda com Deus. Nossa, e aquilo pra mim mexeu com a minha semana inteira. Eu fiquei com aquela música na cabeça a semana inteira. E eu fiquei assim, pesquisando onde eu poderia comprar a mídia, né, o CD daquilo. Um tempo sem internet. Isso, um tempo não tinha tanta internet assim, né? Tinha pouca internet móvel. Então, eu, apesar de trabalhar numa operadora de telefonia, né, não tinha tanto recurso. E aquilo foi mexendo comigo e eu decidi, vou ficar na Nova Vida. E eu fiquei um pouco escondidinho aqui, né? Fiquei na minha, assim, nessa época os meus pais já não me travavam tanto de estar na igreja, porque já tinha rompido um pouco uma questão da maioridade, assim. Eu já estava com 20 anos, então eu já trabalhava, eu fazia minha faculdade, né? Eu já ficava mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Mas que foi algo que a Nova Vida me proporcionou em muitas questões da vida cristã, de que dos meus 12 anos, quando eu comecei a frequentar uma célula cristã, até os meus 20, no caso, eu olhava para a vida cristã como algo religioso e não como algo relacional com Cristo. Entendi. Então, o que foi de mudança de chave na minha vida, na Nova Vida, não foi simplesmente achei uma igreja legal e nem para trabalhar, porque eu queria ficar escondido. Inclusive porque quando eu saí da outra igreja, né, todo mundo achou, você vai para uma igreja grande só porque você quer aparecer. E eu falei, não quero aparecer, né? Nem tinha ideia, porque eu sou, para quem não me conhece, eu sou muito tímido com algumas coisas. Então aquilo era a última coisa que eu queria fazer. E eu vim e fiquei quietinho na minha ali, né? Vambora. E eu lembrava do Juninho, né? Que estava aqui já. Então eu comecei a andar mais perto do Juninho. E algumas outras amizades que eu tinha, inclusive de infância, que já estavam aqui. A gente foi caminhando junto. Então foi quando a gente começou a se conhecer melhor, né? Acho que foi isso, minha chegada aqui na Nova Vida. Isso. Resumindo, né? Bem rápido. Vocês mais ou menos agora se encontraram na história, né? Isso. Mais ou menos, na mesma época. Até porque eu sou mais novo do que a Ed, então assim, a gente Queria tinha... falar isso, né? Porque às vezes a questão de conexão, né, ficava muito assim, porque o homem, quando ele é mais novo, ele é um pouco mais imaturo, realmente. Né? Sempre tu acertou agora. Então, Sabe as palavras. não por isso, mas acabava que as diferenças nessa idade, às vezes se saltam muito mais do que quando você está um pouco mais velho, né? Não saltam tanto. Então a gente se encontrou, a gente começou a caminhar junto, fazer um nível de amizade, né? E a gente foi indo. Uma coisa também que me marcou muito quando eu cheguei aqui, né, na Nova Vida em si, denominação, né? Porque acabou que na época que eu cheguei, a igreja, a juventude já tinha um movimento de ir nas outras, né, juventudes, né? Que era o encontrão que falava da geração eleita. E era muito legal. Então, assim, eu ficava feliz porque eu conhecia vários jovens de outras igrejas. Mas, assim, uma coisa que me mudou muito, e eu posso falar que pra mim, né, porque como eu falei, né, eu ia pra igreja, mas apesar de eu criança, você vai lembrando que você ia aprendendo. Eu aprendi muita coisa, mas muita coisa baseada numa religiosidade. Quando eu cheguei aqui, e eu fui tendo realmente uma revelação da palavra diferente, aquilo ali mudou tanto a minha vida, foi realmente um divisor de águas, porque eu cheguei aqui, como eu falei, eu cheguei aqui com 22 anos, a Mayara tinha 6 anos. Eu cheguei aqui nesse lugar e se eu chorar é porque eu choro. Sempre que eu lembro disso eu choro. Mas eu cheguei aqui, no fundo mesmo, eu sempre sorrindo, mas no fundo totalmente destruída, porque pelas escolhas que eu tinha feito, eu achava que pra mim, né, eu me condenava muito em relação a ter engravidado na adolescência, mas eu, mesmo ali caminhando com Jesus e ele me falando que ele me amava, né, eu ainda estava muito imatura, né, nessa caminhada, de fato, porque eu decidi por ele com 18, mas vinha ali caminhando. E aqui eu recebi tanto amor de Jesus através das pessoas, que aquilo ali foi mexendo comigo, foi mudando até o meu modo de enxergar as outras pessoas que também uma vez erraram. Porque eu lembro que
E assim, eu não tenho nem vergonha de falar isso, porque eu não tinha essa revelação, eu era muito imatura. Mas eu era capaz de julgar alguém e olha que eu também tinha errado. Mas era um erro diferente, mas eu tinha isso. E quando aquilo ali foi mudando, gente, Deus me amou, né? E na verdade eu não preciso julgar aquela pessoa, eu tenho que ajudar aquela pessoa, assim como eu fui ajudada. E aquilo ali foi mexendo muito comigo. Então assim, eu lembro que foi um divisor de águas mesmo, e eu fui crescendo nesse entendimento de que Jesus me amava, eu não era mais o meu erro tinha sido perdoado e eu tinha uma oportunidade de recomeçar nele. E eu podia ajudar alguém também que estava precisando. Então, assim, acho que isso me ajudou muito acho que reconhecer a minha identidade nova em Cristo, né? Saber quem eu era nele, que não era o meu erro, a Maiara não era o meu erro, que eu poderia recomeçar. Então, acho que isso tudo mexeu muito comigo. Quando eu cheguei aqui, eu me senti, de fato, numa família que me acolheu, que me abraçou e que... eu acho que essa parte é muito interessante, que acontece com muita gente, né? Que a gente, pelo menos, encontra e vê, né? O que aconteceu com a Edilane também, essa palavra transformadora, a gente não veio para uma igreja, apesar do que a igreja e é muito bonita e tal. Nossa, o que a gente consegue ver dali de cima, o que a gente recebe de palavra genuína, né? E de verdade, não é uma coisa tão comum, né? Você consegue pegar aquela palavra para trazer para o seu coração, meditar e aplicar. Então tem gente, é óbvio, né, que tem gente que vai ouvir uma palavra dessa e não vai saber fazer. Mas as palavras que eu estava ouvindo quando eu vim para cá estavam me curando também. Não mas me curando, talvez, de alguns traumas que eu fui curado também na nova vida, que eu comecei a perceber o quanto de paternidade eu precisava, né? Quanto de identidade eu precisava, né? Mas de religiosidade que eu precisava abandonar para poder viver de fato um relacionamento. O quanto que eu tinha que aprender a perdoar, o que eu tinha que aprender. E quando parecia que você estava se enxergando de fora. Isso. E quanto você fazia muito aquilo e eu falava, eu não quero ser isso. Exatamente. Eu não sou assim, porque meu Deus não é assim. Então eu preciso mudar. E é muito engraçado. Exatamente. Isso. Eu lembro que uma virada de chave na minha vida em relação a isso foi quando, durante um bom tempo, né, a gente deixou de comemorar os meus aniversários lá em casa por conta dos aniversários que acontecia. Minha mãe faz aniversário dia 3 de janeiro, eu faço 26, e meu padrasto faz dia 29. Então ninguém nunca tinha muito dinheiro pro dia 26. Especialmente início de ano, né? Exatamente. Então assim, não vamos comemorar tudo junto, e geralmente lembrava-se muito mais do meu padrasto do que do meu. E a galera, ok, mas a galera da igreja sempre me abraçou muito nesse dia, assim, né? No dia 26 e tal. Quando chegou aos meus 22 anos, ou seja, eu já estava caminhando há 2 anos aqui, né, direto, eu lembro que o pessoal daqui da igreja, assim, do grupo da juventude, chegou lá em casa, né? Chegou com um bolo, chegou com coisa assim, eu falei, gente, e eu com medo do que meus pais iam pensar da galera da igreja chegando lá em casa, né? E sem eles não avisar são, muito. exatamente, não eram cristãos, assim, eu né? organizei essa festa, E eu Renan, fiquei desculpa. assim, meu Deus. E eu fiquei apavorado. Já estava com assim. segundas intenções lá E no atrás. final das contas, o que aconteceu ali foi muito mais poderoso do que só isso, porque eu entendi de uma série de coisas que eu estava vivendo na minha vida ali dentro do relacionamento com os meus pais, entre aspas, era culpa minha. Porque eu que estava tendo acesso à palavra, eu que estava tendo acesso a Jesus, eu que estava tendo acesso a essa qualidade de transformação, e não eram eles. E o fato de eu estar tendo acesso e não ter uma mente aberta para aquilo, eu cobrava deles uma posição que, na verdade, eu que deveria ter. Então, quando a galera chegou lá para cantar parabéns para mim, e todo mundo falou, vamos fazer discurso. Na hora, assim, eu percebi de Deus que era um tempo genuíno, na frente de todo mundo que estava ali, né? Chamei os meus pais e pedi perdão para eles publicamente por negligenciar tudo isso, né? Por ser um cristão que não era cristão dentro de casa, né? Eu fazia de tudo para ficar o máximo de tempo fora de casa, para não ter contato com eles, porque a posição deles me feria. Mas só que eles não tinham contato com Jesus. Qual o contato que eles tinham com Jesus? Era comigo, né? Então assim, se eu não mudasse essa mentalidade, como é que eles iam achar Jesus? Eles iam achar Jesus através de mim? Não, nunca, né? Porque eu era o cara que crente que eles não queriam crente que eles não queriam nem estar perto, né? Eu era esse tipo de crente porque eu era muito mais religioso, eu brigava muito mais com as questões religiosas deles, né? Que eram de outra coisa, acreditavam em outra coisa do que de fato em mim. Então, quando eu trouxe isso, né? Quando eu abri meu coração e pedi perdão para eles na frente de todo mundo, a figura lá em casa assim mudou completamente.
mudou absurdamente, né? Então, 3 dias depois que era aniversário do meu padrasto, ele fez a mesma coisa comigo na frente dos amigos dele. Que barato. Né? Então, ele chamou todo mundo, os amigos, para comemorar, inclusive num barzinho, que tinha karaokê, essas coisas, ele gostava muito disso. E na hora de cantar parabéns, ele chamou, pegou o microfone e queria fazer uma homenagem. E todo mundo achando que era minha mãe, eu arrumando minha mãe e tal. E ele falou assim, eu queria agradecer minha esposa, eu queria agradecer os meus 2 filhos, os meus filhos que estão aqui. E foi uma das primeiras vezes que ele me chamou de filho publicamente. Né? E ele falou assim, mas eu queria chamar o meu filho aqui em cima e pedir perdão por ele publicamente. Porque a partir de agora eu consigo reconhecer nele um cristão. Então, assim, foi porque eu tomei o primeiro passo, né, de perdão por conta das palavras que eu estava ouvindo aqui. Não foi através de repente, da correria, do serviço em si, né, que a igreja proporciona e é maravilhoso, mas porque eu parei e ouvi uma palavra genuína, de fato, de transformação. E não foi uma palavra de julgo, de religiosidade, mas foi de transformação, né, de quanto o amor de Cristo nos transforma. Isso trouxe para mim uma série de outras coisas que eu falei, tem para se consertar. E foi bom demais. Aí depois a gente começou, aí eu posso falar gente, mas era só amigo, tá, gente? A gente era só amigo, de verdade. E muita gente não acreditava nisso. A gente começou a trabalhar, acabar nos mesmos ministérios, que era o louvor, a gente fazia parte da mesma equipe. E aí, como a Mayara estava já nessa fase, estava ficando adolescente... Não, ainda teve antes, que a gente deu aula na Geração Vida, que era a Geração Vida. As criancinhas, é verdade, a gente deu aula junto. Rebeca tinha 4, 5 anos, Rebeca, Isabela, 4, 5 anos, Thalita também. Rebeca e Carol eu peguei no berçário, né? Isso, você já pegou... E aí a gente deu aula na Geração Vida na época, hoje NV Kids. Depois, aí você foi para um acampamento de adolescente com o Juninho. Isso. Que era a Rafaela, que era a líder, e chamou eles. E eu fui me oferecer para ir. O que ela fez? Me barrou. Você é mãe. Porque eu era mãe. Aquilo ali acabou comigo, gente. E eu achei um absurdo, porque assim, eu nunca tinha sido barrada, né? Eu falei, gente, mas por que bobeira? Eu quero ir, as crianças gostam de mim, eu sou legal. E ela, não, você é mãe, pode atrapalhar. Mas foi muito engraçado, porque depois daquilo ali você... Mas é porque você era mãe de uma adolescente que ia. Isso. É importante explicar. Isso, mas porque eu era mãe de uma adolescente que ia, mas eu não tinha, na minha cabeça, eu não entendi na hora. Eu fiquei com... Falei, mas por quê? Mas depois eu fui entendendo. Até esse não me amadureceu. Quando eu falei assim, gente, mas é verdade. Depois aí, mais depois, eu entendi mais ainda. Exatamente. Falei, é verdade. Eu até então não estava trabalhando com os adolescentes, né? Eu só era mãe de uma menina que estava lá que já estava adolescente. Mas assim, na minha cabeça, porque eu também era nova ainda. Então eu era nova e a Mayara já era adolescente. E aí eles foram. Que coisa chata que é. Por isso, gente, olha só. Você tem a oportunidade de ir pro retiro, você vai. Porque a pior coisa que tem é os seus amigos voltarem do retiro e ficar falando a semana toda do retiro que tu não foi. Porque isso é muito chato. Inclusive, na época que tinha Clube Team, que vocês iam, que eu não podia ir por causa do trabalho, era muito ruim, nossa. Aí, não, tá perdoado. Tem muita história assim pra contar, né? Nossa, é muito você chato. Perdeu? Como você perdeu? E aí o assunto é só aquilo. Então vinha ele e Juninho só falando do retiro. Eu ficava... Deve ter sido ótimo. Né? Vamos mudar de assunto. E aí, tá bom. O que aconteceu? Eu cheguei, mas assim, a Mayara ia lá pra casa. As amigas da Mayara iam lá pra casa, né, adolescentes, e elas se dedicavam muito comigo, as meninas. E eu sempre gostei, né? Comecei a gostar ali e tal, não sei se é por causa também da idade. Eu não era tão mais velha do que elas, eu era bem mais velha, mas não tanto, igual a mãe delas. A Mayara falava isso. Mãe, você não fica com o grupo das mães. Eu falava, amor, mas os meus amigos são jovens, as mães, as suas amigas são mais velhas. E aí... mas eu ia lá, de vez em quando, pra poder agradar a Mayara, né? Sabia que era importante pra ela, então eu ia. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a vir, né? A vir pro grupo de adolescentes só pra olhar. Aí a Rafaela falou, então vem, vamos estar junto, vamos caminhar junto. Eu falei, tá bom. E eu ia, comecei a ir. Aí eu lembro que tinha uns jovens aí, uns adolescentes, que queriam vir pra igreja dia de semana, só pra orar e ler a Bíblia. Aí ela falava assim, gente, no grupo de professores, olha, eu moro longe, né? Não tinha aqui uma estrutura ainda pra vocês ficarem aqui. E os adolescentes querem estar na igreja, mas tem alguém que pode se disponibilizar pra estar com eles? Aí ficava aquele barulho do grilo, ninguém falava nada. E eu falava, gente, eu moro aqui perto, né? Não tava fazendo nada pra ninguém. Falei, Mayara, vamos. E a Mayara vinha comigo. Então eu vinha, sempre vinha. Eu vinha, a gente orava, lia a Bíblia, conversava um pouquinho e ia embora. Sempre isso.
Eu estava ensaiando o convívio aí. Né? Terça da recarga. Era umas terças-feiras. Aí eu vinha. Quando teve um dia, acho que passou essa brincadeira, acho que uns 3, 4 meses eu fazendo isso. Teve um dia que eu tava chegando na igreja, e era um domingo de manhã, e ela me chamou. Aí na quadra. A gente ia subir para o auditório, que a Kairos era de manhã. Ela falou assim, eu preciso falar com você. Meu coração na hora gelou, né? Aí eu pensei, meu Deus, será que eu fiz alguma Ela besteira? falou assim, já conversei com o André. Não, eu falei, será que eu fiz alguma besteira? Porque assim, eu na minha cabeça estava sendo fominha, né? Porque ninguém falava mais nada, eu já vinha. Era só eu. Mas eu ficava pensando, eu ficava com peninha Você me deles, chamava que eles às vezes queriam também. vir. Na tua história que você contou pra gente, desde o início, a fome é de servir. Sempre. Nunca mudou isso. Então você estava nesse momento querendo buscar Isso onde aí. mais você podia. E aí ela falou assim, olha, eu já conversei com o André, tá tudo certo já. Aí eu pensei assim, meu Deus, vai me deportar. Me mandar embora, o que eu fiz? Aí ela, a gente conversou e eu acho que os adolescentes precisam de alguém que esteja mais perto deles. E a gente mora longe, eu não consigo suprir, tá tão presente quanto eles precisam. Eu também tenho tido outras direções para eu fazer aqui na igreja. E então a gente já decidiu. Era um final de ano de 2012. Era 2012? 2012. E a partir do ano que vem você vai assumir a Kairos. Aí eu... Só que assim, eu lembro que eu fiquei um tempo assim olhando pra ela, mas na minha cabeça foi uma confusão. Porque na minha cabeça eu ouvia, né, o diabo mesmo falando comigo, você é mãe solteira, o que os pais desses adolescentes vão falar? Você é mãe solteira, como é que você vai agora tá aconselhar à frente de um grupo de adolescentes? E eu assim, eu até falei esses dias contando que parecia que era um diabinho e um anjo. Mas ao mesmo tempo eu ouvi muito forte Deus falando comigo, aceita porque quem tá te chamando sou eu. E é muito bom quando você reconhece a voz de Deus, porque assim, eu falei, na hora que eu ouvi a voz de Deus falando comigo, eu falei, eu aceito. Aí ela, que bom, porque não tinha como, não tem outra resposta. Não tinha opção. Era só isso, E aí a gente fez e eu lembro que eu contei pra você, pro Juninho, falei, gente, ela me chamou. E agora os meninos vão ficar tudo doidos, porque eu lembro que nessa época que a gente vinha na terça, já era Lucas Lopes, era o Renato Gideão. Eles já ficavam tudo me chamando que tinha... Leonardo Abrantes, me chamando de Dilma. Porque era a época da Dilma lá. E eles ficavam, Dilma vai assumir a presidência, não sei o quê. Eu falei, garoto, para com isso, nada a ver, só tô vindo aqui pra ajudar vocês. Mas dentro deles já tinha essa... Me apontava como uma referência pra eles. Hoje eu tenho esse entendimento. Mas era isso. Porque o fato deles me chamarem assim... E aí, quando a gente fez uma confraternização de final de ano, e aí ela anunciou. Quando ela anunciou, eles só gritavam isso, Dilma, eu sabia, Dilma! E vieram me abraçar, presidenta. Mas não teve impeachment depois, não. Até acho que será que foi impeachment isso? Que aí a gente vai entrar. Aí aconteceu, isso foi em 2012. Isso. Aí a gente se conheceu em que ano? Antes? Não, então, só pra fazer umas contas aqui, porque a gente se inaugurou aqui em 2004. A gente se conheceu em 2006, 2005? Por aí, com certeza. 2005. A gente só começou, a gente só 2005, namorou. Porque eu lembro que eu contei pra você do meu primeiro emprego. Verdade. Que eu tava com Banco 17 do Brasil, anos. com a Laura, Exatamente. Isso. Uma amiga minha. Quando foi 2013 que a gente começou a namorar. E assim, eu nunca nem imaginei namorar o Renan, porque a gente era muito amigo, né? Mas ele não me resistiu. Com certeza. Não resistiu outra. 2013 a gente começou a namorar, 2014 aí a gente acabou ficando junto ali, assumindo a Kairos. E aí a gente namorou em 2013. Noivamos 14. E 2016 a gente casou. Casaram em 16. Isso. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí em 2017 a gente estava na Kairos ainda. Em 2017... E a Kairos, assim, expandiu de um jeito muito, muito natural. A gente fazia algumas coisas bem legais com eles, né? E não, o que aconteceu? Aquilo lá que eu fazia, enquanto eu era só a servinha ali, ajudando, me gerou uma terça da recarga, que hoje é uma QDA, né? Se a gente for parar pra pensar. Começou lá Saiu atrás. de um encontro pequeno, foi pra terça da recarga, da terça da recarga hoje, né? A gente acredita que é uma grande influência pra QDA, né? Porque era o que acontecia lá, né? Exatamente. Porque a gente começava, antes era só assim, quando eram 2 e 3, só lia a Bíblia e orava. Quando os adolescentes começaram a ver que eles vinham, começou a encher. Então, assim, até a estrutura teve que mudar. Não era mais um Saiu da sala, só. foi pro auditório. Não era mais um encontro Queimava só pra ler a pedido na Bíblia e orar. panela. Virou realmente um culto. Queimava pedido na panela. Queimava pedido na panela, pegava uma panela da cozinha. Que beleza, que ótimo saber disso hoje. Hoje.
A gente é um risco, né? A gente botava... Não. Poxa, não. Mas a gente botava uma tampa. Isso. Sabe o que eu acho interessante ver que a história de vocês revela uma questão muito intensa na adolescência que vocês viveram, vocês como adolescentes, e na juventude, a quantidade de decisões que vocês tomaram. Aí Deus começa a colocar vocês e vai treinando um passo de cada vez. Vocês começaram com as crianças lá, né, e passaram por algumas, e depois assumiram realmente o ministério com adolescentes. Você também tocou nessa questão, né, de estar envolvido ali com eles, para finalmente assumirem a juventude da igreja local e mais tarde até mesmo serem referências e bênção aí para outros líderes de juventude. Então, assim, a história de vocês, com certeza, parece que apontou para essa direção, para vocês servirem nesse ministério, né? Entrando nessa parte, já que a gente já casou e tudo aqui, que vocês entendem, né, que aconteceu, porque a gente pode ter mil coisas para falar e nem vai dar tempo, né, mas como é que hoje vocês enxergam o ministério? Eu acho que tudo isso evoluiu à medida que o tempo foi passando. Mas me fala um pouco dessa transição da história de vocês para justamente Deus usar vocês nessa área, nessa questão de servir a líderes e servir aos jovens. Primeiro, eu posso dizer que eu percebo uma paixão imensa em vocês. Acho que não tinha lugar que pudesse ser, não tinha outro, né, que não esse, assim, para vocês servirem, com certeza, de uma maneira muito forte, pelo tempo que Deus quiser que seja. E dá para perceber um carinho imenso que vocês têm. Fala um pouco disso, do que é a jornada de vocês com os jovens, quem são esses jovens, né? E para onde que a gente está indo nessa direção, o que Deus tem colocado no coração? Quando a gente estava indo nos adolescentes, as nossas reuniões eram assim, vamos na praia, vamos. A gente acabava falando do que a gente estava vivendo e servindo. A gente sempre falava de adolescente. Nesse dia específico, a gente estava, né, com mais alguns amigos e a gente começou a falar dos nossos adolescentes que já tinham crescido e ido para a juventude. E que não estavam mais na juventude. E você não estava mais nos adolescentes. Já tinham crescido. Saíram dos adolescentes e, na verdade, eles não se perderam se naquele... perderam, né? Não estavam nem nessa transição. Isso, exatamente. Aí a gente começou a fazer meio que uma lista ali dos adolescentes que a gente veio acompanhando. Eu lembro disso aí. E que eram para estar, pelo menos ativos lá, na juventude. E que eram... E não estavam mais. E eram jovens, eram adolescentes na época maravilhosos. Sim, que eram ativos. E a gente percebeu que era uma lista de 50 nomes. Meu Deus. Né? Era. E aí aquilo ali mexeu muito com a gente e a gente ficou, eu lembro que a gente ficou, e agora? Só que a gente fez isso, e agora? O que a gente vai fazer? Não estava nem pensando que seria com a gente isso, porque a gente estava liderando a Kairos. Isso, e falei, meu Deus, e apontando para aquilo, e era finalzinho de 2017. E eu lembro que a gente conversando, né, com o Leandro, o André, e a gente, não, o pastor André tem que fazer alguma coisa, gente. A gente tem que ajudar. Esses jovens vão como precisar, como é que vai fazer? Mal a gente sabia que nosso nome ia entrar na mesa. Misericórdia. E aí depois, né, veio o convite para sair dos adolescentes e ir para a juventude. Nossa, aquilo ali para mim acabou comigo. Porque eu era apaixonada pelos adolescentes. E eu achava, não acho mais, tá, gente? Não acho. Eu achava o jovem muito chato. Porque o adolescente, era diferente. Naquela época, né? A visão que eles tinham. Hoje não é nem um pouco. Hoje eu acho... Em qualquer igreja que eu já percebi esses ministérios, os adolescentes são mais ativos e mais vivos em geral. Então, o que a gente não conseguia fazer era essa ponte propriamente para os jovens, ou quando aqueles adolescentes se tornassem jovens, um pouquinho mais velhos, né? Para eles manterem no novo tempo na vida agora, onde eles estão olhando para a faculdade, emprego, casamento, ou namoro, o que quer que seja, para manter aquele mesmo fogo que a adolescente tem, que é sensacional. Então, eu entendo o que você está falando. Mas talvez a gente tenha descoberto uma ponte, né? Tenha conseguido fazer com que eles permanecessem mais próximos uns dos outros para a próxima fase, que é o que a gente viu vocês fazendo. Aí eu fiquei, meu Deus, aí tá bom. Eu falei pro Renan, não era o que eu queria, né? Mas é o que Deus está chamando, então vamos embora. Não queria. E aí mas a gente aceitou, né? Porque a vontade de Deus tem que prevalecer, não é a nossa. E vamos embora. E eu lembro que os adolescentes fizeram um culto de despedida pra gente. Parecia 15 anos, botaram 2 cadeiras, o Alan pregou, teve carta, teve o presente, foi um chororô. E aí a gente fala isso, que tem uma adolescente que era o primeiro dia dela nesse dia, ela era visitante.
E ela contou depois, agora jovem, agora ela é nossa jovem. Ela falou assim, gente, o que está acontecendo? Eles vão Tá embora todo do mundo chorando, país. Eles vão embora do país? Parecia isso. E aí, a menina, não. A Miriam, Eles filha do vão pastor ficar Germano, falou, aqui eles, mesmo. não, eles só estão saindo dos adolescentes, mas vão pro aí a menina jovem. foi perguntar assim, mas eles vão ficar na igreja? Vão! Vão ficar nos jovens. Vão pros jovens, e vocês estão chorando por causa disso? Aí ela falou pra Edilane, assim, né, quando contou essa história, falou assim, agora eu entendo porque que eles estavam chorando. Né? E aí, só que assim, eu ainda tava com muita resistência de ir pros jovens. Porque na minha cabeça, eu falei assim, gente, jovem, ele já é um adulto, e a maioria acha que sabe de tudo, não quer ouvir. Então, assim, eu tinha uma resistência pra ir. E Deus falando comigo. E vambora, vamos marcar a primeira reunião. A gente marcou. Quando eu cheguei na reunião, Deus falou comigo, olha pros seus jovens. E aí eu dava vontade de chorar, porque quando eu comecei a olhar, tava Vitor, Teté, Teca, Lopes, né? Todos os jovens que eram meus adolescentes. E aí Deus falou comigo, você plantou as sementes. Você ainda tem muita coisa para gerar na vida deles. E vambora. E ainda vão vir outros. E aquilo ali foi mudando. Eu não esqueci os adolescentes, mas eu já estava apaixonada pelos jovens. Na primeira reunião, de novo. De novo. Porque eu comecei a olhar e aquilo ali começou a me queimar dentro de mim. Eu falei, obrigado, Deus. É nesse lugar que ali eu entendi que era ali que eu tinha que estar. Né? Que aquilo ali começou a mudar. E Deus foi dando estratégia pra gente ali logo na primeira reunião que a gente fez no Habib's. Era Habib's. Isso. O nome, até o nome da juventude surgiu no guardanapo, que a gente estava falando. O nome. Aí eu escrevi assim no guardanapo, eu escrevi Viva. Aí veio Viva e logo embaixo veio Conviva. Aí isso aqui vai ser isso aqui. Aí eu fui e falei, o que acha da gente fazer isso? Aí fluiu as ideias assim. Foi muito legal. De um jeito muito natural e muito espontâneo. O nome Viva veio realmente por conta disso, né? Uma expressão de vida para uma juventude que às vezes não está olhando para isso, né? E quando a gente olha para o Ministério de Jovem hoje, a gente percebe que a galera, eles têm muito essa questão do não sou mais um adolescente, ninguém mais manda em mim, né? Você não manda em mim. Tem uma série do Bispo falando disso, né? Você procura. Mas você não manda em mim. Mas, ao mesmo tempo, eles se acham adultos, mas precisam de um suporte. Isso aí. Diferente com os adolescentes, quando a gente trabalhava com eles, que a gente estava um pouco mais abraçado com eles, a gente entendeu que agora, com os jovens, a gente anda um pouco mais lado a lado. Eu lembro de uma vez que eu fiz um aconselhamento assim com uma jovem, e a Edilane estava, e ela contou um pouco da história dela, né? Que ela estava presa em alguns vícios, né? De moralidade, enfim. E quando ela começou a contar aquilo, eu falei assim, cara, é a minha história. Né? O que eu vivi na minha adolescência, o que eu vivi uma parte da minha juventude, né? Essa libertação que estava acontecendo, e ela estava precisando de ajuda. E eu olhei para a Edilane e eu falei assim, eu acho que está na hora de eu falar para ela, né, o quanto ela pode vencer, porque se eu estou vencendo, ela também pode. Né? Se eu tô caminhando para esse lugar, ela também pode. Então a gente começou a entender que com o jovem, você não traz para ele uma ordem, você não traz para ele uma imposição, você traz para ele vida na vida. Sabe? Vida na vida. Cara, olha só, o que eu venci, você também pode vencer. No que eu consegui construir, você também pode construir. Não tem nada de especial na gente, né, que é diferente de você. A gente quer ensinar você o caminho, né, apontar um caminho, uma direção, para que você caminhe nessa direção, né, junto com Jesus, e a gente apontar para esse lugar. Então essa virada de chave na gente foi muito interessante. E aí a gente começa assim, até a perceber que Deus, ele, lógico, nos inspira com tantas histórias, mas ele usa a nossa história de vida para abençoar e ajudar esses jovens. E isso é muito engraçado, porque eu nunca me imaginei, né, no lugar que eu estou hoje, falando de coisas que eu enfrentei no passado. Sim. E hoje que eu não vivo mais, mas eu entendi que de quem eu precisava. E é isso que eu falo assim, um dia eu estive nesse lugar. E eu precisava de Jesus. Saber, né, que nada daquele sofrimento foi desperdiçado. Não. Como Deus usa até essas coisas. Isso é muito engraçado, porque a gente pensa assim, Deus, por que eu estou passando por isso, né? Por que essas questões... Eu falei isso ontem, na segunda-feira, com o jovem que estava aqui. Falei, eu não tinha ideia do por que eu estava passando por aquilo. Eu acho que com certeza Deus não programou, né, isso na vida de ninguém. Você vai passar por isso para poder aprender. Não. A vida acontece e a gente tem uma escolha com essa vida, né, do que está acontecendo. Eu escolho amadurecer e olhar para isso e tomar as decisões certas.
ou eu escolho simplesmente, entre aspas, deixar a vida levar, né, e vendo o que vai dar lá na frente. Então, quando a gente vai tomando essas decisões, a gente vai ajudando, né, a gente vai cooperando, na verdade, né, com o Espírito Santo, com aquilo que ele quer frutificar em nós. E sem pretensão nenhuma, outras pessoas colhem desses frutos. Que é o caso dos jovens, assim, com a gente. A gente olha e percebe quantos jovens hoje têm problema com identidade, com paternidade, com a questão de indecisão sobre uma carreira, sobre algo do que fazer, sobre relacionamento, sobre frustração, sentimento. Então, assim, a gente percebe que a nossa história, tanto a Ed com a questão toda relacional, de sentimental, a minha questão toda de paternidade, de identidade, essa crise toda, a gente consegue ver o quanto a gente avançou e quanto os jovens hoje precisam de serem afirmados em quem são, mas quem são em Deus. Né? E eu não digo só simplesmente pela paternidade terrena, mas deles acreditarem que eles têm um Pai Celestial e que cuida deles e que traz para eles uma identidade que vai dar uma missão para eles. E muitos deles estão perdidos de não saberem o que fazer e buscam em outras pessoas, né? Ou então na internet ou qualquer outro influencer da vida que está dando certo, uma referência, mas só que não está perto. E quando a gente traz proximidade, que foi da onde veio o Conviva, que a gente traz a parte de discipulado, de estar pertinho, de estar caminhando junto, que eu acho que é isso que eles precisam, não de alguém que mande neles. Isso aí, eu ia falar isso, que a diferença é essa com o jovem, né? A gente não escolhe nada e não fala o que ele tem que fazer. A gente aconselha. A decisão é dele. Isso. Ele que decide. Mas só o fato de você andar perto dele, né, de estar com ele, de dar... Até quando ele decide errado. Até né? quando ele decide errado, de dar um abraço, de mandar uma mensagem, aí, cara, como é que você tá? Tá tudo bem? Não, beleza, vamos bater um papo. E às vezes esse papo não vai ser tão legal assim, né? Porque ele tá apontando por um caminho e você falava, poxa, eu queria que ele fosse para um outro lugar. Mas mesmo assim, de mostrar para ele a responsabilidade de tomar uma decisão, né, baseada naquilo que ele ouviu e trazer isso para ele. Olha, você vai tomar uma decisão e essa decisão tem consequências. E essas consequências podem ser boas e podem ser ruins. Mas você precisa aprender a tomar essas decisões em Deus. E a gente vai mostrando, talvez, com a nossa própria vida e trazendo ele para perto, trazendo ele com carinho, que às vezes ele não encontra esse lugar nenhum. Isso que eu ia falar, que eu acho que também tem uma questão que eu acho que a maioria dos jovens, não todos, né? A maioria dos jovens tem uma carência muito grande até de família, assim, tipo... Quando você é neném... Né? Você sempre tem alguém para te pegar no colo. Quando você é criança, sempre tem alguém quando tu cai, tropeça e te levanta. Mas quando você vai ficando... Adolescente ainda tem, né, aquela fase. Mas quando você vai ficando jovem, parece que você já tá de igual, pai e mãe. Não tem mais aquele coisa de abraçar, de beijar. E muitos deles têm essa falta. Claro. Então, assim, isso é uma coisa que a gente sempre fala, né? E tenta conversar. Eu, quando não posso, tento olhar um pouquinho lá a família, como que é. Porque eles sentem muita falta. Muita. Assim, de... Às vezes está com pai e mãe presente, mas sente essa falta de carinho mesmo, de estar ali junto. Então, assim, você que é pai e mãe de jovem, abrace seu filho, beije seu filho. Diga o quanto ele é importante, porque ele precisa disso. Exatamente. E hoje em dia, assim, a geração que a gente atua hoje, eu estava até lendo sobre isso, a maioria, né, agora, né, tá nascido dos anos 2000, né, tipo, já tá com 24 anos, é um jovem, mas nasceu nos anos 2000. E como assim, gente? Né, anos 2000 foi ainda 2 anos atrás. Né? Então, assim, hoje existe uma geração que está praticamente codependente, né, da individualidade. Né? Ele é um ser muito individual, ele não consegue expressar suas emoções, ele não consegue expressar o que ele está sentindo porque ele cresceu dentro de uma questão de rede social, de comparação, de competitividade muito grande. Então, quando você traz ele para alguns passos, entre aspas, atrás, que é a vida com Jesus, que é uma vida completamente relacional, fora de comparação, que você vai andar uns com os outros e aprender a lidar com as diferenças dentro de um grupo, né? E que ele faz parte desse grupo, entre aspas, indiferente a ele, e que ele vai assim, no que eu sou bom, esse cara não é bom. Então, mas também no que eu sou ruim, esse cara é bom. E eu vou começar a trazer isso a nível de relacionamento e praticar isso dentro da palavra. Isso dá uma explosão na cabeça dele, no sentido, eu não preciso competir, eu não preciso mostrar que eu sou melhor do que o outro. Dentro da igreja tem um grupo de pessoas que vão me apoiar, que vão estar junto, que vão caminhar comigo, né? E que vai fazer esse balanço em contrapartida ao que é lá fora.
né? Porque lá fora todo mundo é amigo, festa, tira foto, posta, mas no perrengue mesmo, tá todo mundo, cada um foi pro seu canto. Verdade. E aqui a gente tem tentado, na verdade, com a juventude em si, tornar o lugar um ambiente seguro para que ele se exponha à medida que ele se sente seguro, para que ele abra o seu coração à medida que ele se sente seguro, porque só quando a gente se expõe a cura. E eu sou né, expert de falar disso, né, para falar sobre isso, o quanto eu tive que me expor para poder alcançar algo que fosse cura para mim, em primeiro lugar, né, e depois, futuramente, a consequência dessa cura, né, é ajudar outras pessoas a serem curadas também. E isso foi caminhando, né, ao longo desse processo que a gente foi descobrindo com os jovens, e a gente ainda está descobrindo muita coisa legal, né, de olhar para eles, e a gente aprende também muito com eles, né, do que eles estão apontando, para onde eles querem chegar, e a gente percebe que a maioria deles já são instruídos em suas profissões, instruídos em sua faculdade, sabem o que querem ser como profissionais, mas ainda tem uma carência muito forte na sua identidade cristã, na sua vida, na sua base como Cristo, né, como identidade. Isso é um desafio eterno, na verdade. Sim. Né? Você sempre voltar a acreditar no que Deus falou a teu respeito, qual é a sua identidade. Isso aí. Assim, eu tive a oportunidade de ser pastor de jovens lá atrás, antes de vir para Jacarepaguá, para pastorear a igreja. Passei 4 anos. A experiência que eu tinha, a escola que eu tinha experimentado, é que você atendia os jovens, mas o foco era no coletivo. Sim. Eu acho que vocês são um ótimo exemplo de perceberem uma virada importante. O coletivo é muito importante, mas vocês o tempo todo estão falando no tete-a-tete. Vocês estão tratando no individual. Isso é muito mais poderoso. Mas são muito jovens. Então a gente está praticamente chegando no final do nosso tempo aqui, mas eu não queria que a gente terminasse sem vocês contarem que segredo vocês descobriram para conseguir atender um grupo tão grande de uma maneira que eles se sintam tão perto de vocês. Qual é a ferramenta que Deus tem colocado na mão de vocês, né, que está inspirando também outras pessoas para que os jovens, num ambiente grande, se sintam bem familiares, bem perto uns dos outros? Eu acho que a gente conversou agora há pouco tempo, né, com a equipe que trabalha com a gente na juventude em Jacarepaguá, mas isso se estendeu para as outras juventudes, né, da Nova Vida, que também chamam Viva. O Conviva foi a nossa primeira estratégia. Conviva são os né? grupos. Conviva são os grupos, pequenos grupos, que hoje fazem parte de toda. Agora chamam Conviva, exatamente. Porque a gente entendeu que o jovem precisava conviver. Isso. Né? E conviver com gente da faixa etária dele, que tinha o mesmo interesse. Então... E tem um lugar de fala ali. Tem um lugar de fala. Já que eles gostam de panelinha, digamos assim, não tem como evitar. por que a gente não monta a panelinha para ele, né? Para que ele participe de maneira saudável? Então a gente dividiu isso em grupos, né, setorizados por idade e por interesse. Por exemplo, a gente tem grupos de 18 a 21, aí vai segmentando. Solteiros, né? De solteiros. E tem o grupo de namorados, tem o grupo de noivos e tem o grupo de jovens casados. Sim. Que faziam assim, eu casei, agora vou pro Ministério de Família, mas eu tenho 22 anos. Pra onde que eu vou? Né? Então, assim, tinha muitos que estavam assim. Sem fazer nada. Eles e não que se sentiam parte da juventude. do pessoal do Ministério de Família, que eles achavam que só tinha pessoa mais velha. Tinha um gap aí de idade. E aí, quando a gente fez, assim, se a gente for até olhar... Hoje é o grupo mais cheio. É o que a gente vai multiplicar no ano que vem. Vai multiplicar em quase 3 grupos. Bom demais para eles, né? Eles porque estão conversando com gente que está vivendo a mesma experiência. As mesmas experiências. Então a gente olhou para isso. Fora isso, a gente tem estado com esses líderes de grupos, né, justamente para passar o que a gente pensa em relação ao Conviva. O Conviva é um lugar que os líderes são apenas mediadores, né, e auxiliam nessa questão da fala deles. No Conviva não tem certo e errado do que falar. Né? Quando eu digo isso, gente, eu digo com cuidado, por quê? Porque, assim, é a hora da expressão do jovem. Se ele não tem voz na igreja, ele tem voz na rede social. Se ele não tem voz num pequeno grupo, ele tem voz com um amigo da escola. Onde ele se sente que alguém prestou atenção nele, ganha o coração dele. E, de repente, é um visitante. É por isso que a gente instrui, né, quem está ali de mediação no Convivo, porque não é que é um visitante que ele quer falar. Ele pode falar alguma coisa porque ele não tem conhecimento. Alguma coisa que vai até de contra o que a gente acredita. Precisa tanto ter liberdade isso. de saber que nada
passa do limite, ele Sim. pode falar É. e ao mesmo tempo ser um lugar seguro. Isso aí. E aí a gente... Que ninguém vai julgar aquela pessoa, que no final das contas, de repente, alguém que está ali na mediação vai falar: e aí, cara, gostei do que tu falou, foi engraçado. E vai trazer uma leveza para que ele, poxa, eu posso participar aqui, eu posso dar uma opinião, ainda que, entre aspas, não seja a opinião que a gente queira ou seja contra o que a gente acredita, ele vai ter um lugar, um espaço. Alguém ouviu? Alguém ouviu. E a gente conquista esse cara. Eu Né? também Traz acho ele que pra tem perto. uma coisa que eu posso falar pelo menos... Quer dizer, pelo menos não, de todas as juventudes que a gente vai, sempre é assim. E que eles amam. É quando a gente está junto com eles. Não importa onde. Se a gente, acabou o culto, se a gente vai lá lanchar. Poxa, eles vieram pra cá com a gente estão aqui. Isso, eles ficam apaixonados, assim. Então, acaba que... esse domingo agora, o apóstolo Cristiano teve aqui em Jacarepaguá, a gente fez um mesão, acabou o culto, a gente foi pra uma lanchonete aqui perto. Tinha acho que uns 20 naquela mesa ali. E aí, Ficou foi até muito meia-noite. engraçado, porque a gente ficou até meia-noite ali. Eu fui perguntando de cada vez. O que mexeu mais com você na palavra hoje? E eles foram falando. E gerou todo um nível mundo, de conversa. um ouvindo o outro. Eu até falei pro Renan, acho que foi a melhor vez que eu fui naquela lanchonete. Porque foi tão legal. Eu cheguei em casa, assim, tão feliz de ouvir eles falando. Falei, gente, então vamos embora que amanhã, ó, segunda-feira, é dia de praticar isso tudo que a gente ouviu. E eles também adoraram. Então, assim... Estar perto, se colocar acessível para eles também, eu acho que também isso faz muita diferença. E eles gostam muito. Poxa, eles vieram, caramba, que legal, achei que eu não ia vir. Então, assim, acho que faz muita diferença também, essa acessibilidade, né? Eles saberem que eles têm outros líderes, mas que a hora que quiser, que der, a gente também está aqui disponível. Então, assim, é bom. E o Conviva gerou pra gente uma outra ferramenta que é o discipulado, né? Que esses líderes de Conviva percebem no jovem que está ali falando, talvez algo que seja um escape para ele, sabe? Falou, às vezes, de uma situação na faculdade, uma situação dentro de casa, uma situação com os pais, uma situação de relacionamento, em que esse líder de Conviva tem uma estratégia de convidar ele durante a semana para bater um papo mais individual. Cara, olha, eu vi que você falou lá um negócio, tô aqui disponível para você. Ou às vezes nem vai começar pelo assunto que ele falou, mas só chamar, vamos tomar um café junto, vamos tomar um suco, comer um hambúrguer, tomar um açaí, né? E a pessoa vai falar, nossa, o que ele quer comigo, né? Mas chega lá, a gente descontrai, e como é que você tá? Conta um pouco da sua vida, eu conto um pouco da minha. E aquilo gerou uma conexão. Quando você conta da sua vida também... Ele percebe que ele está sendo um objeto de confiança e que você também pode ser um objeto de confiança. Então, esse é um início de um caminhar junto para um discipulado, que hoje na juventude funciona de uma forma bem intencional, o discipulado. O discipulado a gente percebeu que não é só para quem precisa, não é só para quem quer, mas é para quem decide, de fato. A gente, às vezes, vê alguém precisado, cara. Esse cara precisava andar junto, esse cara precisava isso. Mas ele não está querendo ainda, ele não está decidindo. E às vezes ele até quer, mas ele ainda também não decidiu. Poxa, eu queria tanto comer um pedaço de bolo, mas eu tô com preguiça de subir e pegar, sabe? De ir na geladeira e pegar. Então ele quer, mas ainda não decidiu. Então, quando ele decide, de fato, existe uma série de questões nessa decisão que vai envolver esse caminhar mais perto. E a gente geralmente olha para esse discipulado para pessoas que realmente querem conhecer Jesus. E o discipulado não é uma ferramenta para a formação de líderes. O discipulado é uma ferramenta para a formação de pessoas que vão carregar Jesus. Não tem nada a ver com não tem nada a ver com cargo o na ministério. igreja, é com caráter. Então é com caráter, a gente vai trabalhar o caráter. Maior. É muito maior. Então, assim, foi o que Jesus... Eu consigo olhar para a história de Jesus nos evangelhos e ver Jesus fazendo isso com os seus discípulos. Aí, Pedro, quer me seguir? Larga tudo aí que você tem, né? E que eu vou te fazer pescador de homens lá na frente, mas vem me conhecer primeiro, vamos andar junto, vamos fazer isso. Porque Jesus só comissionou os discípulos depois da sua ressurreição. Então, teve que passar por uma série de coisas. Então, a gente vai vendo como esses jovens, tanto homens quanto mulheres, precisam de... fundamentos no seu caráter antes de assumirem qualquer tipo de posição, né? Porque quando você tem caráter fundamentado, qualquer outra coisa que você dê na mão dessa pessoa para que ela faça, para que ela execute, você não tem problema com a queda disso que está acontecendo, porque tá baseado em cima de um caráter firmado, né, de Deus. Então, quando você primeiro desenvolve talento, você vai ter um custo depois de voltar atrás para desenvolver caráter. Porque talento não sustenta caráter, mas caráter sustenta qualquer coisa. E esses dias a gente estava falando até com os meninos e com as meninas sobre isso. A gente não está formando pastores, líderes, a gente não está formando novos discipuladores, a gente está formando homens
que vão ser excelentes maridos, que vão ser excelentes pais, e que por conta dessa excelência no caráter vão ser incríveis pastores, incríveis apóstolos, incríveis qualquer coisa que eles quiserem ser, por conta do caráter. E semelhantemente as meninas, né, que vão ser mães maravilhosas, esposas maravilhosas, e que Deus tiver para a vida delas, vai surgir desse ambiente, do caráter e do fruto que está ali, né? Não é o contrário, né? Não é o contrário. Você não ganha título, posição, responsabilidade para depois estabelecer caráter. Em geral, não funciona. Sim. Então a gente entendeu que o discipulado na juventude, ainda mais para os jovens que hoje tem uma série de outras questões, série de outras brigas, né, vindo na sua mentalidade mesmo de pensamentos, ao contrário de você voltar com eles para aquilo que é original da palavra e trazer isso para a prática da vida deles, com a sua vida, né? Não é falar para eles que eles têm que fazer, mas é falar assim, vamos fazer junto. E deixa eu falar para vocês que eu já passei por isso. Eu já passei pela exposição, eu já passei pela cura, eu já passei pelo tempo de morte, que eu tive que abandonar um pecado, eu tive que abandonar um velho estilo de vida, eu tive que passar por algumas decepções, eu tive que perdoar, eu tive que amar além da conta, eu tive que ter paciência, eu tive que ter domínio próprio nisso aqui. Então eles ficam, cara, se ele... E eu falo, né? A Edilane também fala. Eu falei da decepção porque você mencionou que só depois da ressurreição, né, que eles receberam a comissão. O que eles vão fazer? A morte foi uma decepção. Sim. E talvez que eles pensavam que nunca iam ser curados daquilo jamais, porque acabou tudo. Então a ressurreição transforma em tudo, ou seja, você às vezes passa com a sua liderança ou com outras pessoas que Deus coloca no seu caminho algumas decepções, porque tem algo depois disso que se você for aprovado, se você permanecer. Exatamente. Né? Então assim, eu sempre lembro de quando Jesus reencontrou Pedro, né, depois da ressurreição, e Pedro acho que foi ali o mais resistente, porque ele estava com vergonha de olhar Jesus nos olhos de novo, porque negou Jesus. E Jesus falou para ele assim, não cobrou dele, por que você me abandonou? Jesus não foi uma liderança tóxica que te falou assim, por que você deixou para trás? Você poderia ter sido crucificado comigo, de repente, né? Tá ali junto mesmo. Não, Jesus só perguntou para ele, Pedro, você me ama? E eu acredito que essa pergunta de Jesus não foi sobre simplesmente amar Jesus em si, mas você tem meu coração? Né? Seu coração está comigo? Né? Ao ponto de amar significa obedecer o que eu vou te pedir agora, né? Que é apacenta as minhas ovelhas. Por que Pedro recebeu esse chamado de apacentador das ovelhas? Porque Pedro sabia exatamente, né, o que era se sentir triste quando estava triste, quando viu o mestre morrendo, né, indo para lá e ele ficou no lugar dele, ele ia ter empatia quando as ovelhas, de alguma forma, né, fossem embora e ele permanecesse firme. Né? Então tem tantas coisas que a gente olha para as pequenas coisas que Jesus vai apontando e vai falando para esses jovens, cara, o que é importante é isso aqui. As outras coisas vão frutificar naturalmente pela semente, né, primordial que está aqui, que está plantada em você, que é caráter, que é intimidade com o Espírito, que é você entender sua identidade, que é você entender sua paternidade. E quando isso aqui estiver curado, qualquer outra coisa que cair no seu coração como boa semente, você vai ter uma terra fértil para frutificar. Né? Isso é muito legal, assim, que a gente olha, ainda está muito pequeno, né? Mas a gente vê e percebe. E hoje a gente fica muito feliz de algumas, né, da liderança da juventude, né, das outras juventudes, estarem indo com a gente também nesse sentido. Né? O que mais pega pra gente hoje é querer ter tempo para estar com esses líderes de jovens e com as outras juventudes, para poder trazer isso como uma forma muito mais sem peso, né, mas com vigor, sabe? Com vida, de fato. Gente, é uma pena que passa muito rápido o tempo, mas é um assunto maravilhoso, eu adorei conversar com vocês, conhecer um pouquinho mais, tinha alguns detalhes que eu não sabia, que eu achei sensacionais da história de vocês. Eu espero que todo mundo que assistiu tenha acompanhado isso. E realmente teria muito mais para a gente falar dessa maravilha que é servir aos jovens e o que isso pode significar realmente na história deles, na história da família deles, na história do bairro, até do país ou do mundo, né? Porque caráter é imitar Jesus, é como a gente ajusta tudo. Então, muito obrigado por vocês servirem dessa maneira. Eu tenho certeza que tem um monte de jovens nesse momento com a mesma gratidão, ou multiplicado o que eu tenho. Nossas lideranças de jovens nas nossas igrejas também, com certeza, têm um carinho imenso por vocês e são gratos pelo que vocês estão desenvolvendo. E tem tudo a ver com isso que vocês acabaram de falar. Não tem a ver com uma posição, não tem a ver com regras que a gente estabeleceu. É simplesmente cuidar, às vezes, de uma pessoa.
Né? E é isso que pode fazer toda a diferença. Exatamente. Então, obrigado mesmo. A gente passou realmente um pouquinho do horário, mas eu acho que valeu a pena. Queria que vocês dessem uma última palavra aí para todo mundo que está assistindo vocês nesse momento, assistindo a gente, com base na história de vocês aí, que estão sendo talvez inspirados também. Eu começo? Tá. Então eu começo primeiro agradecendo você, né, porque você é uma referência pra gente. A gente ama muito você, muito a sua vida, você sabe disso. Eu acho que publicamente, a gente já fala isso, né, no modo privado, mas publicamente a gente queria te agradecer, né, por você investir tanto na gente, por você ser essa pessoa que a gente ama muito você, a gente honra muito a sua vida, né, a gente honra não só o que você carrega, mas a unção que está sobre a sua vida e a pessoa que você é, não só como bispo, como pastor, mas a pessoa do André, né, a gente ama muito você, sua família, vocês são muito especiais para nós, então um privilégio estar aqui com você, né, e servir com você. Né, você sabe disso, é muito bom, sempre é muito bom. E você que está em casa, muito obrigado, né, por estar aqui com a gente também. É muito bom estar aqui desse lado também sendo entrevistado e compartilhar um pouquinho. Acredito que se você buscar realmente aquilo que Deus tem para a sua vida, você vai viver com verdade, mas busque de todo o seu coração, né? A palavra de Deus diz isso, né? Você vai encontrar Ele, se você buscar Ele de todo o seu coração, você vai encontrar. É isso, mais uma vez, obrigada. Você sabe, né? Eu faço das palavras do Renan minha, porque nós somos um. A gente ama muito você mesmo, sua família, né? E é um privilégio nosso, né? Servir a sua vida. Sim. E a gente vai estar aqui até quando Deus permitir. Isso aí. E você que está em casa, espero que você tenha sido abençoado. É um prazer também. Se precisar de alguma coisa, também pode chamar a gente. Se a gente precisar de ajuda, uma oração, qualquer coisa, né, amor? A gente está junto. Qualquer coisa é perigoso. Qualquer coisa é perigoso, nem tudo, mas Deus sabe, Deus vai dirigir. Você que é jovem e está ouvindo essa palavra, se você precisa conhecer esse Jesus maravilhoso, então, se você não conhece, procura a gente também, a gente quer apresentar para você esse amigo incrível que não vai te abandonar jamais, tá bom? Um beijo pra Mayara também, não posso esquecer, nossa filha. Isso aí. Verdade. Nós chamamos. Beijo, minha filha, te amo. Muito obrigado. Com certeza, esse nosso podcast se chama Vida na Vida, vocês que criaram esse nome, e acho que nunca a gente expressou com tanta expressão o que isso significa, como o que Deus tem plantado no coração de vocês e frutificado na vida de muita gente. Que bom que você esteve com a gente até agora. Muito obrigado. A gente se encontra na próxima semana com mais um episódio do nosso podcast Vida na Vida. Deus abençoe. Até lá.